Seja muito bem-vindo ao canal Psique dos Grandes. Hoje vamos conhecer a história e a mente de um dos maiores mestres do automobilismo, suas virtudes, seus pontos falhos e como desenvolvê-los. Uma análise completa que nos levará ao entendimento e aprendizado através de múltiplas disciplinas. Fique conosco até o final e aprenda a modelar o melhor deste grande ídolo. E não deixe de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma de nossas análises. Eu sou o Richard e terei o enorme prazer em guiá-lo através desse estudo que preparamos com muito carinho e dedicação. Os primeiros anos. Ayrton Senna da Silva nasceu em 21 de março de 1960 em São Paulo, Brasil. Filho de Milton da Silva e Neide Senna da Silva, ele cresceu em uma família de classe média alta. Desde cedo, Senna mostrou um interesse fervoroso por automóveis e competições, começando a dirigir karts aos 4 anos. Aos 13, começou a competir oficialmente no kartismo, onde demonstrou seu talento inato para a velocidade e a precisão. A carreira no automobilismo. Em 1981, Ayrton Senna mudou-se para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford 1600, onde venceu o campeonato logo no primeiro ano. Em 1983, ganhou o campeonato britânico de Fórmula 3, chamando a atenção das equipes de Fórmula 1. Em 1984, estreou na Fórmula 1 pela equipe Toleman Hart. Sua ascensão no automobilismo foi meteórica, impulsionada por uma combinação de talento bruto e determinação implacável. Fórmula 1 e as grandes conquistas. A carreira de Senna na Fórmula 1 foi marcada por um talento incomparável e muita determinação. Ele pilotou pela Toleman, Lotus, McLaren e Williams. As conquistas mais notáveis vieram durante seus anos na McLaren, onde conquistou 3 campeonatos mundiais, 1988, 1990 e 1991. Conhecido por suas habilidades em pista molhada e sua feroz competitividade, Senna acumulou 41 vitórias e 65 pole positions ao longo de sua carreira. Mas, em 1994, uma parceria dos sonhos mudaria o mundo da Fórmula 1 para sempre. Os anos de 1992 e 1993 não foram fáceis para McLaren, nem para Ayrton Senna. Sua hegemonia havia sido superada pelos velozes carros da Williams, que já haviam rendido campeonatos para Mansell e Prost. Identificar os problemas, porque fora esse problema que foi específico, a gente tem problemas de equilíbrio no carro que limita muito a performance. Então as Williams, eu quase nem as vi depois de 2 voltas. Com os outros carros eu consegui me aguentar, daria para segurar o 3º lugar, desde que o carro funcionasse até o final. Mas as Williams estão no outro planeta e para a gente lutar com eles, a gente vai ter que melhorar muito, não só a confiabilidade, mas a velocidade. Além disso, no final de 1992, a Honda encerrou sua parceria com a McLaren, uma parceria de longa data que rendera muitos frutos com Senna. Agora, com motores Ford, seria impossível combater os imbatíveis Renault da Williams. Sendo assim, o movimento natural aconteceu. A união do nosso tricampeão mundial com a equipe mais destacada naquele momento. Ayrton Senna chega a uma equipe nova, com o motor mais potente da atualidade, sem seus mecânicos de confiança da Honda, e encontra um carro tão forte, veloz e arredio quanto um cavalo selvagem. Pois a suspensão ativa, seu grande diferencial nos anos anteriores, foi proibida pela organização da Fórmula 1. Assim como na aviação, no topo do automobilismo, ao menos 3 elos precisam se romper para que haja a iminência de um acidente fatal. Este foi o primeiro. Na equipe Benetton, Michael Schumacher, um jovem alemão habilidoso e impetuoso como ele,
começava a dar sinais de quem seria na Fórmula 1. A pressão agora seria triplicada. Rompe-se o segundo elo. Desde os primeiros treinos, a tensão de Senna com todos esses fatores era nítida, mas seria em sua terceira corrida pela Williams que o terceiro elo seria negligenciado. A carreira de Senna terminou tragicamente em 1º de maio de 1994, quando sofreu um acidente fatal durante o Grande Prêmio de San Marino, na curva Tamburello, no circuito de Imola, Itália. Mesmo local em que o Brasil quase perdeu outro ídolo da Fórmula 1, exatamente no mesmo dia, em 1º de maio de 1987. Também tricampeão, Nelson Piquet. Sua morte foi um momento de grande impacto para o mundo do esporte, pois já havia inúmeras discussões sobre as más decisões da FIA com relação à segurança. Aquele ano, ela proibiu todas as tecnologias que asseguravam os pilotos. Aquele foi um fim de semana triplamente trágico e que trouxe à tona todos esses problemas. Nos treinos de sexta-feira, o piloto Rubem Barrichello, também brasileiro, sofreu um acidente gravíssimo e precisou ser ressuscitado após engolir a própria língua sob efeito da enorme força G. Nos treinos de sábado, foi a vez do austríaco Roland Ratzenberger, que, infelizmente, não teve a mesma sorte. Esses episódios levaram Senna a mover grandes esforços para cancelar a corrida do dia seguinte, pois estava nítido que havia problemas em vários pontos da pista e os carros não tinham mais os itens de segurança para lidarem com aquilo. Mas os fortes interesses de organizadores, montadoras e patrocinadores mantiveram o calendário. Ayrton, muito abalado com os acidentes anteriores, parecia em transe no domingo, antes de seu acidente, como se pudesse prever o que estava para acontecer com ele. Até que, na 7ª volta, o terceiro elo se rompe, e Senna, com o pé cravado no acelerador e sob pressão total de Schumacher no seu encalço, encontra a maldita e até então mal projetada curva Tamburello. Investigações posteriores apontaram para o rompimento de uma emenda na coluna de direção. Naquele dia, foi-se um ídolo, e com ele, a alegria de milhões de fãs e admiradores por todo o mundo. Foi uma das maiores comoções internacionais já vistas. Era impossível acreditar no que estava acontecendo. Histórias memoráveis. Uma das histórias mais interessantes sobre Ayrton Senna envolve seu desempenho épico no Grande Prêmio de Mônaco de 1984. Sob forte chuva, ele então novato em uma equipe menor, a Toleman, pilotou de maneira extraordinária, ultrapassando vários carros e quase vencendo a corrida. Esse evento não apenas solidificou sua reputação como um dos melhores pilotos em condições adversas, mas também chamou a atenção da equipe Lotus, que o contratou para a temporada seguinte. Outra história emocionante sobre Senna ocorreu durante o Grande Prêmio do Brasil de 1991. Mesmo com problemas na caixa de câmbio, que o deixaram apenas com a 6ª marcha, Senna conseguiu manter a liderança e vencer a corrida em seu país natal. Ele cruzou a linha de chegada exausto e dolorido, mas o triunfo em casa foi um dos momentos mais marcantes de sua carreira. São muitas as histórias, eu ficaria aqui até amanhã contando. Então, para não te deixar na vontade, vou contar só mais uma. Os treinos para o Grande Prêmio da Bélgica de 1992, no dia 28 de agosto, uma sexta-feira daquele ano, foram marcados por uma cena que ainda é muito lembrada no mundo do automobilismo. O piloto francês Eric Comas, da equipe Ligier, sofreu um grave acidente na curva Blanchemont, deixando seu carro atravessado no meio da pista de Spa-Francorchamps. Ayrton Senna, que vinha logo atrás com sua McLaren, parou imediatamente e correu para ajudar seu colega. Ao perceber que Comas estava inconsciente e com o pé no acelerador, Senna desligou rapidamente o motor da Ligier. Após prestar os primeiros socorros, os fiscais e a equipe médica chegaram ao local. Eric Comas acredita que a intervenção de Senna foi crucial para evitar uma tragédia maior. Ele desligou a ignição do carro, evitando uma possível explosão. Naquele momento, Ayrton Senna salvou minha vida.
Lendas ou teorias da conspiração. Uma das teorias da conspiração mais discutidas envolvendo Ayrton Senna é a de que seu acidente fatal em Imola foi resultado de sabotagem. Alguns teóricos argumentam que houve uma falha deliberada no carro, na pista ou em ambos, embora nenhuma evidência concreta jamais tenha sido encontrada para apoiar tais alegações. A teoria persiste entre alguns fãs devido à natureza misteriosa do acidente e à perda de uma das maiores lendas da Fórmula 1, mas não podemos esquecer que, como acabamos de contar, o acidente de Senna foi o terceiro daquele final de semana de horrores. E quanto a Barrichello e Ratzenberger? Por fim, após anos de investigação, a conclusão foi que, além de haver problemas técnicos com a curva, extremamente veloz e naquela época sem uma área de escape adequada, uma emenda na barra de direção da Williams de Senna não resistiu à pressão e se rompeu, fazendo com que o carro seguisse em linha reta até o muro de concreto. Outra possibilidade teria sido a quebra da suspensão traseira, que teria levantado a frente do carro e retirado a aderência dos pneus dianteiros, responsáveis pela direção. Em ambos os casos, as imagens da câmera de Senna teriam elucidado essa parte. Mas, para aumentar ainda mais a aura de mistério do caso, as imagens são cortadas antes que possamos chegar a uma conclusão. Visualmente, o acidente de Barrichello 2 dias antes foi muito mais impressionante, pois seu carro decolou de lado após tocar a zebra e se espatifou entre o muro e a grade de proteção. Por muita sorte, ele não teve o mesmo fim. Se houve alguma conspiração no caso, poderíamos dizer que ela estaria mais ligada ao fato de a FIA ter proibido a suspensão ativa, freios ABS e demais recursos eletrônicos que tornavam os carros mais seguros, sob a alegação de um maior equilíbrio competitivo entre as equipes. Mas isso afetava não só Ayrton, mas todos os demais pilotos. O autódromo de Imola, a indomável Williams e a coragem e impetuosidade de Senna foram os testes extremos e a confirmação deste terrível erro da federação. O Ayrton fora das pistas. Ayrton morreu sem realizar 3 sonhos. 1. Correr na Ferrari. 2. Conhecer a Disney. 3. Ter um filho. Ele não conhecia a Disney. O tempo é soberano, implacável, e não há nada que se possa fazer quanto a isso. As prioridades que norteiam nossas vidas cobram seu preço. O hiperfoco, a alta performance e a singularidade requerem a abnegação de uma vida comum. Esses eram os sonhos dele. Caraca, eu achei que ele culpou. Quando Ayrton finalmente encontra o grande amor de sua vida, Adriane, que o poderia acompanhar em seu ritmo e com ela realizar pelo menos 2 de seus sonhos, seu tempo acabou. Mesmo fora das pistas, esta é uma das várias lições que este personagem mítico nos deixou como legado. A gente não pode deixar para amanhã os nossos sonhos, se eles são realizáveis, porque esse era um sonho realizável dele. Tem uma coisa é você sonhar com uma coisa que você precisa ainda muito para realizar, mas você não para de sonhar. Agora, sonho realizável, por que você não vai fazer, meu Deus? O que pode ser mais importante do que você realizar o seu sonho que você pode? Você já se perguntou por que Ayrton Senna ainda vive no imaginário coletivo brasileiro, mesmo décadas após sua morte? Neste momento, vamos mergulhar nas profundezas da psicologia analítica de Carl Jung para entender o que torna Senna uma figura arquetípica tão poderosa. Ayrton Senna construiu uma persona de perfeccionismo, disciplina e espiritualidade. Na pista, ele era mais que um piloto, era o guerreiro em sua jornada. Seu semblante sério, o foco absoluto e o modo quase ritualístico com que tratava cada corrida mostram um homem que incorporava o arquétipo do herói. Senna não corria apenas por vitórias, mas por um sentido mais elevado de realização. Ele se aproximava do arquétipo solar. Luz, coragem e transcendência. Mas não há herói sem sombra. A exigência extrema consigo mesmo e com os outros, os momentos de arrogância e intolerância, revelam o lado escuro do mesmo arquétipo. A sombra de Senna residia na dificuldade em lidar com limites humanos e imperfeições. Seu desejo por controle absoluto podia ser tanto uma busca de ordem quanto uma fuga do caos interno.
Era um herói que, por vezes, esquecia-se de ser humano. Senna falava abertamente de Deus, da fé e da sensação de transcendência ao dirigir. Esse aspecto revela uma busca pelo self, o centro regulador da psique segundo Jung. Quando dizia que se sentia em contato com Deus, em voltas perfeitas, ele descrevia uma experiência de totalidade. Sua direção se tornava um ritual de individuação. Ayrton Senna foi mais que um ídolo do esporte. Foi um mito vivo, um arquétipo em movimento. Sua jornada nos fala sobre coragem, luz, sombra e transcendência. Talvez por isso ainda choremos por ele. Porque no fundo, não choramos apenas por um homem que se foi, mas por um herói que ousou tocar o divino em alta velocidade. Se você quiser se aprofundar mais na psique de Ayrton Senna e conhecer ferramentas da programação neurolinguística que poderão te ajudar a modelar sua personalidade e otimizar seus resultados, confira o artigo completo em nosso blog. Link no comentário fixado. Se gostou deste trabalho, deixe seu like, sugira nos comentários personalidades que gostaria de conhecer mais a fundo aqui em nosso canal e não deixe de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima.